Ai, Jesus, vamos lá. A gente vai dar continuidade à série, né, dos heróis da fé. E como vocês sabem, né, a gente está sempre fazendo uma relação com um herói da Marvel, DC. Acho que só deu Marvel, né? Só deu Marvel? Batman, DC, é verdade, é verdade. Hoje vai falar sobre Capitão América. Falaram que eu vim do Capitão América. Vocês vão ver ali o jeito dele ali, gente. Olha o físico deles. Foi quem que falou? Sávio copiou, mas quem que falou mesmo? A primeira pessoa que falou foi Flavinho? Foi Andrew, né, rapaz? Andrew é quietinho, mas... E hoje a gente vai fazer essa relação com Capitão América, Steve Rogers. Né? Vocês sabem, né? Com um herói que a Bíblia, um herói da fé que a Bíblia traz pra gente. E eu já queria de cara, vendo o vídeo. Aí. Recrutas sentido! Senhores, eu sou a agente Carter. Eu irei supervisionar toda a operação desta divisão. Que palavreado de rainha. Achei que estava me alistando no exército americano. Qual o seu nome, soldado? Gilmore Rod, Vossa Majestade. Um passo à frente, Rod. Coloque o pé direito na frente. Vamos lutar? Conheço os movimentos que você ia gostar. Agente Carter, Coronel Phillips? vejo que está começando a treinar os candidatos. Isso é bom. Levante logo daí e fique em posição de sentido na fila até te darem uma ordem. Sim, senhor. O general Patton disse que guerras se lutam com armas, mas são vencidas com homens. Nós vamos vencer essa guerra porque temos os melhores homens. E porque vão ficar melhores. Muito melhores. A reserva estratégica científica é um esforço aliado composto pelas melhores mentes do mundo livre. A nossa meta é criar o melhor exército da história. Mas todo exército começa com um homem. Rogers, saia daí! No final desta semana, escolheremos este homem. Vamos, depressa! Ele será o primeiro de uma nova raça de super soldados. Rogers, tira o rifle da lama! E eles vão escoltar pessoalmente Adolf Hitler aos portões do inferno. Olha o passo, moças! Corram, corram! Vamos! Ritmo dobrado! Vamos lá! Depressa, depressa! Correndo! Vamos! Esquadrão! Essa bandeira quer dizer que estamos no meio do caminho. O primeiro a trazê-la pra mim volta de carona com a gente Carter. Andem, andem! Vamos, cheguem até lá! Se não conseguirem, vão ter um problema com o exército. Vai lá, Rod! Vamos, cheguem até lá! Ninguém pega essa bandeira há 17 anos! Agora a informação! Vamos, em formação! Andem! Voltem à formação! Corram, corram! Vamos! Rogers! Eu disse formação! Obrigado, senhor. Mais rápido, senhoritas, vamos! A minha avó tem mais energia. Que Deus a tenha. Vamos! Não está pensando em escolher o Rogers, tá? Não estava apenas pensando nisso. Ele é a escolha óbvia. Quando você trouxe um asmático de 40 quilos para minha base, eu deixei passar, achei que ele podia ser útil a você como um gerbo. Nunca pensei que fosse escolhê-lo. Se Polichinelo. enfiar uma agulha no braço dele, vai atravessar. Vamos, meninas. Olha só, dá vontade de chorar. Eu procuro qualidades além das físicas. Sabe quanto tempo demorou para montar esse projeto? Sim, eu sei. A humilhação que passei com aquele senador, sei lá o nome O dele. Brandt, eu sei. Estou ciente do seu empenho. Então me faz um favor. Roger passou em todos os testes. Ele é grande, rápido, ele obedece, é um soldado. É um brigão. Não se ganha guerra com gentileza, doutor. Se ganha guerra
com coragem. Granada! Afaste-se! Pra trás! Tudo bem. Era uma granada falsa. De volta à formação. Era falsa. Isso foi um teste? Continua, Magrelo. Tá arrepiado também, né? Não sei se vocês perceberam, o áudio chegou mais no final agora, né? Não sei se vocês conseguiram compreender tudo. Falaram que ele é meio parecido comigo, mas sem a barriga, né? Tirando a barriguinha, né? Raquítico, né? Soldado que tentava, na realidade, uma pessoa que tentava se alistar sempre e não conseguia, sempre reprovado. Mas aquele camarada ali enxergou uma coisa nele que ninguém viu. Ninguém conseguia enxergar. E a história vai continuando com relação ao Capitão América, né? O seu povo estava em guerra, ele era um rapaz franzino, que sonhava em servir o seu povo nessa guerra. Esse jovem franzino se transformou em um guerreiro valente, em um herói que de fato se torna um vencedor, e a sua vitória é a vitória do seu povo. E eu não estou falando somente da ficção, eu estou falando também de um homem chamado, alguém pode adivinhar? Davi. Davi também era assim, né? Ninguém dava nada nem para o Steve Rogers, que viraria o Capitão América, e nem para Davi. E é sobre Davi que a gente vai falar, sobre esse herói da fé que está lá registrado. Uma boa parte do Antigo Testamento vai falar sobre Davi, sobre os seus feitos, as coisas que ele fez. E lá em Hebreus vai fazer menção a ele também. No caso do Steve Rogers, o Capitão América, ele fez de tudo para poder servir ao seu país, né? Mas pelo seu histórico físico de saúde também, ele é cheio de problemas de saúde, ele é sempre reprovado. Ele era sempre rejeitado. Mas ele não deixava de persistir isso. Ele, não sei se vocês perceberam, mas ele inventa a história do pai, inventa a história da mãe, ele queria servir o seu país. Na história da bomba ali, ele literalmente, se fosse verdade aquilo ali, ele estaria se sacrificando por todos. Ele estava abafando aquela bomba ali. Já no caso de Davi, ele foi esquecido até pelo seu pai. Davi foi esquecido até pelo seu pai. Não sei se vocês vão lembrar da história de quando Davi foi escolhido como rei, quando Deus envia Samuel na casa de Jessé para escolher Davi como rei. Ele tinha 7 irmãos, e orientado por Deus, Samuel vai na casa de Jessé, e Jessé, obviamente, faz passar por ele os filhos os mais altos, os mais fortes, né? Os mais bonitos, e Davi sequer é chamado. Baixinho, franzinozinho, magrelo, a Bíblia vai dizer que ele era ruivo, o pai dele nem lembrava dele. Por fim, Deus não escolhe nenhum daqueles irmãos de Davi, é engraçado que no primeiro irmão de Davi, que era certamente o mais alto, o mais forte, Samuel logo pensa que é esse, né? É esse. E aí Deus fala, não é esse. Os homens olham, veem o que está diante dos olhos dele, mas eu vejo o coração. Passaram-se todos os irmãos, Davi não foi lembrado, e Jessé recebe a pergunta, acabaram os seus filhos? E ele fala, não, ainda falta umzinho, falta um menor, mas ele fica lá cuidando das ovelhas e tal, chama ele e tal, e aí assim, Deus identifica Davi como próximo rei de Israel. E eu queria lembrar a vocês que logo depois do período de Juízes ali, o povo de Israel ele queria ser igual aos outros povos. O que os outros povos tinham? Eles tinham um rei. Então o povo quer um rei também, o povo quer ser igual aos outros povos, mas não estava na hora, não era o momento de Deus ainda para o povo de Israel. Deus já sabia qual era o rei, mas o povo quer escolher um rei e o povo escolhe errado. Isso traz lições para a gente não vai se ater a isso, mas isso traz lições para a gente também. A gente costuma escolher sempre errado. Quer um exemplo? Se você tem carro a gás, tem 4 filas. Vai na fila, você olha para a fila assim, aquela ali, tem menos carros.
Eita, você vai ser o último. A gente escolhe errado até nisso. Essa é a nossa natureza. Rejeitados, porém valentes guerreiros, capazes de doarem as suas vidas a uma causa muito maior. Essa foi a história do Capitão América, essa foi a história do rei Davi. Eles foram heróis improváveis. A gente vai ver uma história de Davi que é bem conhecida de vocês. A história de Davi contra o gigante Golias. Essa história é muito maior do que simplesmente da luta de um homem contra o outro, da luta de um representante de um povo contra o representante de um outro povo. Essa história de Davi e Golias nos aponta para algo muito mais profundo. E eu queria ler um pedaço desse trecho, vou pedir ajuda do Felipe para ler para a gente. 1 Samuel 17, de 41 a 51. Vai contar um pedaço dessa história. Pode ler. Alô? O filisteu também vinha se aproximando de Davi, com o escudeiro à sua frente. Quando olhou e viu Davi, jovem, ruivo e de boa aparência, o filisteu o desprezou. E disse a Davi: Por acaso sou algum cachorro, para que venhas contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. E disse mais a Davi: Vem atacar-me, e entregarei teu corpo às aves do céu e aos animais selvagens. Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança e escudo, mas eu vou te atacar com o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e cortarei tua cabeça. E hoje entregarei os cadáveres dos soldados filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que todos aqui se ajuntaram, saibam que o Senhor salva, não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e se aproximou para defrontar com Davi, este foi correndo para o combate para enfrentar o filisteu. Então Davi colocou a mão no alforje, atirou dali uma pedra e lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa dele e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com a funda e uma pedra, ferindo e matando. E Davi não levou sequer uma espada na mão. Davi então correu, colocou os pés sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe a cabeça com ela. Quando viram que seu guerreiro estava morto, os filisteus fugiram. Obrigado, Felipe. Esse texto que nós lemos narra exatamente a história onde Davi ele derrota o gigante Golias. Tinha mais de 2 metros de altura. Davi era um herói improvável. Já sabemos que ele era provavelmente de um físico não muito, avantajado, mas ele tinha algo especial. Normalmente, quando a gente ouve histórias como essa, por exemplo, de Davi e Golias, a gente que já passou, você que já passou por culto infantil, por exemplo, o foco normalmente da mensagem lá, quando a gente vai aprendendo, é sempre de Davi vencendo Golias, significando que nós vencemos os nossos problemas, nós vencemos os gigantes que se aparecem na nossa vida. Nós até acreditamos que vencemos em nome do Senhor, mas deixamos de extrair o que de fato esse texto significa. O que de fato ele está nos dizendo, o que de fato ele está apontando para a gente. Esse texto é muito mais do que olharmos para as dificuldades da vida, para os gigantes que se apresentam diante de nós, nos problemas, e a gente impotente vence aquilo. E como eu falei, às vezes a gente ora e pede para enfrentar esses problemas em nome do Senhor, e Deus nos ajuda, e nós vencemos, mas esse texto aponta para algo muito maior. Ele tem um simbolismo muito maior para o povo de Deus. E a gente vai continuar olhando essa história, analisando essa história, e a gente vai perceber que Golias sempre vinha ali afrontando
o povo de Israel. E o texto vai dizer, no versículo 24, que os soldados fugiam dele. Pode ler para a gente, Felipe, por favor, o versículo 24 desse texto. Você que abriu a sua Bíblia, deixa ela aberta. A gente vai ler 1 Samuel 17, 24. O que diz para a gente, Felipe, por favor? Quando todos os soldados israelitas viram aquele guerreiro, fugiam deles apavorados. E ele continuamente aparecia, afrontava o povo de Israel. E todos os soldados ali, os guerreiros de Israel, né? Fugiam, tinham medo dele. Mas olha só o que Davi vai falar no versículo 26. Lê só o finalzinho do versículo 26 para a gente. Depois da última vírgula. Quem é esse incircunciso? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, quando soube dessa história, falou isso. Quem é essa pessoa para afrontar o exército do Deus vivo? Vamos lembrar que todos os guerreiros fortes da batalha lhe fugiram. E Davi, o Meto Zaqueu, falou isso. Quem é esse incircunciso para poder afrontar o exército do Deus vivo? Não faltava coragem, meus irmãos, e determinação pro Rogers, lá, pro futuro Capitão América. Na ficção, ele fez de tudo para se alistar, mas ele sempre era reprovado. Ele mostra inteligência no caso da bandeira. Todo mundo tentava pegar a bandeira, o que acontecia? Tentava subir, ninguém conseguia. O cara falava que há 17 anos, não sei se vocês ouviram isso, há 17 anos ninguém pega essa bandeira. E todo mundo tentando. E ele, a galera estava vindo correndo, não sei se vocês repararam, ele estava lá no último, estava morto já. Eu ia falar igual uma pessoa aqui, mas não vou falar não. Mas já estava morto, né? E ninguém consegue pegar a bandeira, ele vai lá, tira o negócio, toma o negócio, pega a bandeira. Ele usa da sua inteligência. Ele mostra coragem no momento ali da bomba ali. Mas aquele camarada que recrutou ele, como eu disse antes, ele viu algo em Davi que ninguém viu. Quando Deus olha para a gente e separa a nossa vida, às vezes ninguém dá nada por nós, né? Eu não estou dizendo que você é um super-herói, não. Nós somos falhos, né? Mas o Deus que habita na gente, o Deus que nos separa, que nos escolhe para fazermos a sua obra, é que vai à nossa frente. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Na vida real, olha o que Davi fez. Davi vai contar um histórico aí para o rei Saul. Nesse momento, o rei da época era o rei Saul. Aquele rei que o povo escolheu. Felipe, por favor, do versículo 34 ao versículo 37 desse mesmo texto. Olha o que Davi falou para o rei. Davi estava querendo ser credenciado, porque rolava uma recompensa ali, né? Para quem vencesse o Golias, né? E Davi foi falar de alguns feitos que ele fez. Lê para a gente, Felipe, por favor, 34 a 37. Então Davi disse a Saul: Teu servo cuidava de ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do seu rebanho, eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras dos ursos, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Vocês observaram que ele acredita ao Senhor aquilo que ele faz? A força não vem de nós, a força vem do Senhor. Mas a gente olha Davi por esse ângulo agora, antes uma pessoa rejeitada, desprezada, esquecida inclusive. Olhando ele desse ângulo, parece até que ele era uma pessoa perfeita, mas ele reconhece que a força que ele tinha vinha do Senhor. O texto que faz menção a Davi como dentro dessa galeria dos heróis da fé já foi lido algumas vezes aqui, o Léo leu ontem também, e eu queria que você pulasse lá para Hebreus, Felipe, por gentileza,
Hebreus 11, do versículo 32 ao versículo 34. E o que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando a gente olha para isso, parece que Davi é uma pessoa perfeita, né? Mas Davi, ele não era perfeito, assim como nós também não somos perfeitos. Se a gente for um pouquinho mais para frente, no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, a gente vai ver que Davi, ele não era perfeito. Davi, ele comete ali um adultério. Davi manda um dos seus capitães ir para a linha de frente, Urias para a linha de frente, que era o esposo da mulher com quem ele cometera adultério, exatamente para que ele fosse morto. E, a partir daí, uma série de coisas ruins começam a acontecer na vida da família de Davi. Em 2 Samuel 24, vai dizer que Davi vai fazer a contagem do povo de Israel. Esse texto também, Crônicas também faz menção a esse momento em que Davi ele vai fazer a contagem do povo de Israel, né? E Deus o castiga por isso, porque em momento nenhum Deus tinha pedido Davi para poder fazer a contagem do povo. Deus tinha dado ordem lá atrás a Moisés para fazer a contagem do povo. Não tinha dado ordem a Davi para fazer a contagem do povo. E a gente não sabe as motivações, mas provavelmente porque ele estava com medo, de repente, né, de algum exército que estava crescendo, e ele queria ver como é que estava o exército dele ali, se iria conseguir. E logo Davi, que se você for estudar a história dele, a gente vai perceber que em tudo que Davi fazia, ele consultava ao Senhor. E ele era sempre bem sucedido porque ele sempre consultava ao Senhor. Parece que ele não tinha confiança. Caso essa tenha sido a motivação dele de fazer a contagem do povo, estou preocupado, vou contar quantas pessoas eu tenho no meu exército, ou a motivação dele pode ter sido também por orgulho, também, para dizer que tinha um exército numeroso, poderoso e tudo mais. O fato é que Deus não gosta dessa atitude de Davi, e ele é punido por causa disso. Davi não era perfeito. Meus irmãos, você também, nós não somos perfeitos, mas ainda assim, Deus nos usa, Deus nos capacita. Mesmo com tudo isso, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai citar isso. Deus usa pessoas improváveis. Improváveis na nossa concepção, na nossa visão. Lembra da escolha de Davi, quando passa o primeiro filho de Jessé? É esse, a nossa concepção, o nosso olhar. Mas Deus fala, não é esse. O homem olha o que está diante dos seus olhos, mas Deus sonda e Deus vê o coração. Esse era Davi, uma pessoa como eu e como você. Voltando para o texto de Davi versus Golias, Filipe leu para a gente como é que se deu a batalha, como é que Davi venceu o gigante. A história de Davi e Golias é muito mais do que uma historinha que a gente ensina no culto infantil, sobre uma pessoa fraca vencendo uma pessoa forte. Uma pessoa fraca vencendo e derrotando os seus problemas, os seus gigantes. Essa história, ela aponta para algo muito maior. E como é que a gente relaciona esse acontecimento com algo muito maior do que estava acontecendo ali naquele momento? Como é que isso nos aponta a algo muito maior? Davi, meus irmãos, ele representa uma tipologia de Cristo. Inclusive, Deus faz uma aliança com Davi, que no seu trono, logo depois de Saul ali, Davi é ungido como rei. Mais na frente um pouquinho, o Salomão, o filho dele, vai assumir o reinado. Em seguida o povo é dividido. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Povo do sul e povo do norte. Povo de Israel e povo de Judá. E Deus tinha feito uma aliança com Davi, de que do seu trono jamais deixaria de ter um herdeiro da família
de Davi. E isso nos aponta, meus irmãos, algo tremendo, porque dessa linhagem vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Reino do Sul, não houve nenhum rei que não fosse da família de Davi. No Reino do Norte, não. Inclusive, todos os reis do povo do Norte foram reis maus, que desagradaram ao Senhor. No Reino do Sul também tiveram alguns reis maus também, mas tiveram alguns reis bons. Isso é outro papo, mas é só para você saber de que Deus, quando faz uma aliança, quando faz uma promessa, Ele cumpre. Ele disse que da linhagem de Davi viria o Salvador do mundo. E isso, séculos à frente, isso acontece. Davi, ele representa uma tipologia de Cristo. Golias, meus irmãos, representa o pecado, que nós somos incapazes de combater. Não tem como. E nós somos representados pelo povo. O que o povo fazia? Nada. O povo não tinha o que fazer diante do gigante. Se Davi representa o Cristo que viria de vir, que seria melhor e verdadeiro, nós somos simbolizados aqui por esse povo que não tem o que fazer, se sente acuado, com medo, impotente diante desse gigante, que é o pecado, e sem condições de lutar. Não há nada que possamos fazer. Mas mesmo diante dessa nossa impossibilidade, meus irmãos, Deus, Ele nos usa. Aonde você acredita que Deus pode te usar, mesmo com suas imperfeições? Como você pode influenciar o meio em que você está inserido? Na sua escola, no seu trabalho, no seu lar, na sua vizinhança, os seus amigos. Romanos 12, versículo 2 vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Nós somos chamados para transformar o nosso meio. Mas voltando para Davi, não é pelos nossos méritos, não é pelo que eu faço ou que eu deixo de fazer, não é porque eu sou uma pessoa que não falta à igreja, não é porque eu sou uma pessoa que, onde precisa de mim, eu estou ali. Meus irmãos, isso se não tiver a motivação correta, não quer dizer nada. Se você tiver com a motivação correta, que é louvar e glorificar a Deus, tem certeza que Deus vai usar as nossas vidas onde quer que a gente esteja. Mas a gente precisa se lembrar que, assim como Davi reconheceu que a força não vinha dele, a força não vem de nós, meus irmãos, e às vezes a gente acha que vem. Deus nos usa apesar das nossas imperfeições e apesar dos nossos pecados. Na ficção, meus irmãos, o Capitão América, ele era único. Não sei se vocês lembram do filme Capitão América, né, o primeiro Vingador, não é isso mesmo? Aquele cientista que viu algo diferente nele, aquele outro general continuava achando que ele era apenas uma pessoa magrela, né? Mas aquele cientista viu algo nele. E eles estavam desenvolvendo ali uma experiência para montar um exército super poderoso. E quem é a cobaia? Steve Rogers. Né? Eu não separei essa cena do filme, mas você vai lembrar que ele entra numa máquina, não é isso mesmo? E quem estava lá? Vocês lembram quem estava lá? Quem era o cientista-chefe nessa hora aí, desse experimento? Howard Stark. Sabe tudo de Marvel, hein? Quem era Howard Stark? Pai do Homem de Ferro. Ele estava lá em Sabe, vai falar que é 1012, o ano que eu nasci, né? Mas você já sabe que sabe falar isso. Mas Howard Stark estava lá, e ele que era o cara que estava comandando aquela experiência ali, né? Só que alguma coisa dá errado. Quer dizer, com o Capitão América não. Com ele rola. Porque ele entra raquíticozinho, pequenininho, magrelo. Quando a máquina abre, tá igual o Danilo. Marombado. É ou não é? Danilo, a galera me sacaneia, né? Eu tenho que achar alguém aí
Mas o fato é que agora sim o Capitão América já está alto, forte. Só que acontece uma parada aí nesse momento. Tinha um espião infiltrado, lembram disso? E aquele camarada mata aquele cientista que tinha aquele projeto na mão. Ou seja, Capitão América é o único. Não teve mais outro, porque a experiência acabou ali. Enfim, ele persegue o cara lá que se infiltrou e o cara se mata no final, né? Vocês lembram que ele engoliu o negócio e tal? E, enfim, não vou falar mais não, né? Mas na ficção vai dizer que o Capitão América era único. Na vida real, meus irmãos, Davi aponta para o único e verdadeiro rei. Davi foi um tipo de Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo é um Davi melhor e verdadeiro. Jesus Cristo é o único rei a quem devemos adorar. Jesus Cristo, séculos depois, ele veio, se fez homem e instaurou, em definitivo, o seu reinado. Jesus Cristo é o único rei. A ele a glória, o louvor e toda a nossa adoração. Jesus veio e estabeleceu de vez o seu reinado. E o seu reino, meus irmãos, nunca terá fim. Jesus é um Davi melhor e verdadeiro. Jesus veio instaurar definitivamente o reino. A gente, meus irmãos, nós hoje vivemos esse reino não na sua totalidade. Mas um dia, quando Jesus voltar, nós vamos viver esse reino em sua plenitude. Nós hoje já podemos gozar desse reino, mas um dia ele será estabelecido em toda a sua plenitude e a gente vai estar nos céus com o nosso verdadeiro rei, verdadeiro e único verdadeiro rei. Davi, meus irmãos, ele era fraco, era baixo, era magro, mas Deus o usou. Será que Deus pode nos usar também? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês e essa é a pergunta que eu gostaria que vocês refletissem. Que vocês orem, peçam isso a Deus, para que Deus use a vida de vocês. A gente olha aqui, a gente já vê pessoas experientes, pessoas aí no meio do caminho, a gente vê adolescentes, a gente vê crianças. E a nossa oração é que Deus use vocês. Vocês que ainda são crianças, vocês que ainda são adolescentes. E nós que já somos um pouco mais experimentados, que Ele nos use. Mesmo sabendo, meus irmãos, que nós somos imperfeitos e pecadores. Mas que a gente possa pedir a Deus para que Ele nos use, para que a gente possa influenciar aonde quer que a gente esteja. Seja aonde Deus te colocar. Saiba que você não está ali à toa. Às vezes você está numa sala com 25, 30 alunos. Você não está ali à toa. Às vezes você se pergunta, por que eu vim trabalhar aqui, cara? Não é possível. O que eu estou fazendo nesse lugar? Meus irmãos, se você é do Senhor, você pode ter certeza que mesmo com salário baixo, às vezes, é ali que Deus quer que você esteja. Porque Deus tem alguma coisa para realizar ali, através da sua vida, transformando aquele meio ali. Que Deus te use, que Deus nos use e nos abençoe para a glória dEle.